E uma mobilização promovida por ex-fiéis das Testemunhas de Jeová tomou um espaço na Avenida Paulista durante todo o dia desse domingo, dia 13, reunindo dezenas de ativistas em defesa do direito à convivência familiar e contra o que chamam de doutrina discriminatória da religião. O ato teve início às 10 horas da manhã, ocorreu ao longo do dia todo e foi organizado pelo Movimento de Ajuda às Vítimas das Testemunhas de Jeová, liderado por Ian Rodrigues. Os manifestantes pediram a revogação da orientação que leva membros da religião a cortar laços com parentes e amigos que deixam a denominação religiosa. O grupo denunciou publicamente conteúdos encontrados na edição de maio de 2025 da revista A Sentinela e também no site oficial da igreja, que validariam e incentivariam o isolamento social de ex-membros. Entre os objetivos do protesto estavam também a retirada de circulação das revistas impressas com mensagens que são consideradas discriminatórias e a entrega de uma denúncia ao Ministério dos Direitos Humanos. Durante o ato, ativistas discursaram, seguraram cartazes e distribuíram panfletos alertando sobre os impactos psicológicos da exclusão social religiosa, como depressão, ansiedade e até mesmo suicídio. O objetivo da ação foi mostrar para a sociedade e também para as autoridades que o ato religioso não possui liberdade religiosa e viola os direitos humanos e também o núcleo familiar. E para entendermos melhor justamente sobre essa realidade que nos parece ser muito perversa, nós vamos falar com Ian Rodrigues, fundador do movimento e ex-testemunho de Jeová. Ian reforça que a luta é por justiça e por políticas que protejam os ex-membros da religião contra o que ele chama de doutrinas de controle e punição. Ian, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, o Calibre, e nós estamos aqui com espaço totalmente aberto para você trazer esta denúncia, mandar o seu recado para a sociedade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer o convite, primeiramente, deste programa, que se interessou tanto por essa pauta tão complexa, que às vezes não temos tanta oportunidade assim de expor, né? Então, quero agradecer muito pelo convite e queremos falar mais aqui também sobre o assunto. É um prazer. Afinal de contas, Ian, é papel também da imprensa, da televisão, levar a informação, levar o combate a qualquer tipo de discriminação, de formas de preconceito, justamente fazer a denúncia, tornar público para que os nossos mandatários, né, as pessoas que detêm algum tipo de poder legislativo, executivo ou até mesmo judicial, se movimente e haja em torno aí da proteção da nossa sociedade, né? E, Ian, essa não foi, né, a primeira manifestação, a primeira ação organizada pelo movimento. Aconteceu uma também em março, não foi? Isso, sim, nós estivemos no interior de São Paulo, na cidade de Cesário Lange, protestando na ocasião de um dos líderes mundiais dessa organização religiosa que veio ao Brasil falar com os membros e tudo das Testemunhas de Jeová, e nós estávamos lá na cidade onde cedia as Testemunhas de Jeová no Brasil para lutar pela justiça e contra o extremismo religioso. Afinal de contas, esta doutrina segregacionista, se é que eu posso chamar assim, ela está separando, né, as famílias, ela está causando aí justamente, indo contra o que a gente pode até dizer aí de ser um princípio religioso, que é da união, da harmonia, do cultivo do amor e da tolerância, não é? Sim, sim, exatamente. É uma das coisas que entra em contradição,
porque a gente tem essa convicção de que as religiões elas têm que servir para unir, né, e não para desunir, nem nada. Ainda mais se tratando de família, que é um laço tão sagrado. Hoje, você pergunta para qualquer cidadão o que ele acha a respeito de uma organização que separa e desune laços familiares de primeiro grau. Eu não estou nem falando de tio de segundo grau, não. Mãe, filho, pai, filho, avós. É um absurdo você ser separado, segregado, porque você usou o seu direito, que está na Constituição, inclusive, de livre, né? Seu direito livre de poder sair, frequentar outra organização, e você ser penalizado por isso o resto da sua vida é muito desumano. E para a gente entender melhor, Ian, por que que a igreja Testemunho de Jeová, ela tem esse tratamento? Eu estava tentando buscar uma palavra, mas não encontrei uma que pudesse explicar melhor, mas tem esse tratamento diferenciado e tão rigoroso assim de punir as famílias, porque, como você disse, é o exercício da sua liberdade. No que eles se baseiam? Então, eles pegam uma parte da Bíblia, né, do Novo Testamento, inclusive, onde tem uma parte lá, um trecho, que diz que tem que cessar de ter convivência com qualquer um de que seja irmão que pratique imoralidade sexual, e tem alguns pecados que cita ali no Novo Testamento, porém, eles esquecem de interpretar o contexto daquilo ali que está na Bíblia. Na ocasião ali, sem entrar muito em termos religiosos, que não é o foco do nosso movimento, mas Paulo estava se dirigindo a um caso específico ali que tinha acontecido na congregação naquela época, há mais de 2000 anos atrás. De lá para cá, a sociedade avançou, evoluiu, existe coisas diferentes, existem leis diferentes. Então, eles pegam aquilo lá e falam assim, não, isso aqui tem que ser interpretado ao pé da letra, como está aqui, na literalidade. Então, e eles, infelizmente, pegam esse texto e se aplicam a coisas que nem na Bíblia estão. Por exemplo, pessoas que têm no nosso movimento, diversas, inclusive eu sou uma delas, que não saí desta organização religiosa porque cometi pecado, como eles dizem lá, os pecados que eles têm, baseado para expulsão. Não, eu saí porque eu não concordei com as regras da liderança desta organização. Então eu pedi desligamento, pedir para sair. E por isso eles aplicam também esse texto. Não, então seus familiares têm que cessar de ter convivência com você. E assim que você sai desta organização, eles pedem para os familiares não ter mais contato nenhum com você social. Literalmente, em suas publicações, eles citam tratar como mortos as pessoas que deixam a nossa organização. Então é muito triste, muito desumano isso que eles fazem. Nossa, eu imagino que tenha sido muito difícil para você o impacto disso, né? Assim que aconteceu. Como que foi? Conta pra gente um pouco. Então, no meu caso específico, eu estava frequentei até os 15 anos de idade essa organização religiosa. Quando eu nasci, meus pais já eram dessa denominação, então eu meio que não tive escolha, Desde criança, minha mãe me levava, não, você tem que ir com a gente ali nas reuniões, que como se fossem os cultos, ou as missas para os católicos, que eles chamam de reuniões. E o trabalho de serviço de campo, minha mãe sempre me levou. O serviço de campo é o que eles fazem, ficar de casa em casa, batendo na porta das pessoas, lendo textos bíblicos, tentando chamar aquelas pessoas para se converter para a religião deles, Então, desde criança eu tive que fazer isso, porque meus pais falavam, não, você tem que ir ao caminho certo de Deus e tudo. E daí, quando eu ia, eu não tinha escolha, Só que daí, aos 15, eu me batizei aos 12 anos de idade. Meus pais falaram que eu tinha que me batizar, porque o fim dos tempos estava chegando, então se eu não me batizasse aos 12 anos, eu ia perder minha salvação eterna, não sei o quê, e acabei me batizando também, e daí aos 15 anos eu comecei, na verdade não aos 15, aos 14, eu comecei a pesquisar mais, ter a maturidade, A gente vai evoluindo como ser humano, a gente vai tendo mais maturidade. E daí comecei a pesquisar, ler, sempre gostei muito de leitura e tudo,
E lendo a Bíblia e as próprias publicações deles, eu percebi que não batia as informações, né? E daí, cheguei no meu pai, na minha família primeiro, falando que não concordava, que discordava disso, daquilo, aquilo outro. Eles falaram que não, que eu estava perdendo a fé em Deus, que eu estava deixando de ser servo de Deus, coisa que nunca aconteceu. Eu estava com dúvidas e não concordando com coisas da organização religiosa, e não de Deus, de forma alguma. Mas eles, infelizmente, eles não desassociam Deus da organização deles religiosa. Então, eu chegou num ponto que os próprios líderes lá, os anciãos, que é como se fossem os pastores, os padres, né, para a gente falar assim com o público, para eles entenderem também, eles, os líderes, falaram que eu estava se tornando um opositor a Deus por questionar coisas da doutrina e que eu teria que deixar o grupo ou parar de questionar. Foi então que eu falei, não, é melhor, eu quero me desligar então disso aqui, porque eu não concordo com isso aqui. Né? Isso, as doutrinas ali que na época eu questionei, não fazia sentido para mim, e eu cheguei na conclusão, é melhor eu sair daqui, porque não bate com o que eu acredito. E de lá para cá, eu sou tratado como lixo pela minha própria família, tratam como preconceito a mim também. Meus pais não podem, de forma alguma, por exemplo, sair comigo na rua, para você ter ideia. Porque se algum dos irmãos lá da igreja verem meus pais com o filho deles na cabeça da igreja, que é um filho opositor a Deus, que eles falam, meus pais são penalizados, se duvidar, até expulsos também. Então, meus pais não têm contato comigo, não saem publicamente comigo na rua, né? Por conta disso, não. E se algum irmão vê você comigo, tá? Ou seja, o próprio filho, né? Sendo tratado dessa forma, com esse preconceito, só porque não concordou com as ideias da religião, em momento algum, coisas relacionadas a Deus, Jesus, não, da religião. Só que, infelizmente, sou tratado dessa forma, tanto eu como muitos também no nosso movimento. Nossa, é de fato difícil, de fato bastante pesado. Eu imagino que tenha sido devastador psicologicamente para você, sobretudo no início, né, quando teve toda essa separação. Mas hoje você consegue manter algum contato com seus pais? Ou eles cortaram de vez mesmo, radicalmente? Então, eu tenho um contato muito limitado. Hoje em dia eu sou casado, me casei e tal. Meus pais têm mais contato com a parte da minha esposa, porque eles evitam falar comigo e tudo. Só a título aproveitando que algumas pessoas já sabem disso que eu vou falar agora, meu pai teve um problema sério de saúde nos últimos tempos, nos últimos 2 meses. E meu pai, ele é divorciado da minha mãe, ele mora sozinho, minha mãe mora em outro lugar e tal, mas ambos são da mesma denominação. Mas o fato é o seguinte, daí precisava de alguém, né? Meu pai me chamou, na verdade ele me chamou porque ele não teve escolha. O médico pegou e falou assim, não, você tem que ter alguém da família aqui para acompanhar o senhor nesse procedimento. E daí foi que não teve escolha, teve que ir eu lá para ajudá-lo no procedimento médico, né? E acompanhá-lo ali, que meu pai já tem uma certa idade, tudo, né? Aí chegou um momento que meu pai, ali no hospital, meu próprio pai pegou e falou assim para mim, né? Olha, dá licença aí, sai um pouco daqui, porque vai vir os irmãos da igreja, eles não podem de jeito nenhum ver eu e você junto. Pelo amor de Deus, não pode, porque é um pecado isso aí. Dá licença. Meu pai falando para mim me retirar, né, do hospital, enquanto os irmãos da igreja estivessem me visitando, para não pegar mal para ele, porque é um pecado o meu próprio pai ter contato comigo, que sou, na cabeça da igreja, um opositor a Deus, coisa que eu nunca fui. É muito triste, essa infelizmente é a relação que eu tenho. E você tentou, né, um contato com a liderança, né, da igreja, o Robert Ciranco, né? Vocês tentaram, levaram faixas, cartazes, fizeram protesto, pediram para ser ouvido, né, por ele. Ele atendeu vocês? Não, de forma alguma. Nós fizemos essa mobilização desde o ano passado, porque sabíamos que o presidente das Testemunhas de Jeová mundial ia vir aqui no Brasil.
E daí fizemos toda essa preparação não para afrontá-lo. Nós não queremos do movimento afrontar ninguém, brigar com ninguém. Queremos justiça e queremos o fim dessa regra de proibição do contato familiar. A instituição mais sagrada que tem, a família, que eles infelizmente destroem a família com essas regras, né? Então fomos até lá, Cesário Lange, interior de São Paulo, para poder pedir ao Robert Ciran, educadamente, pacificamente, o fim do extremismo religioso. Só que, infelizmente, não só o Robert Ciran, como nenhum representante das Testemunhas de Jeová desceu para nos atender e para falar qualquer que seja a informação. Pelo contrário, infelizmente, lamentavelmente, saiu essa nossa manifestação na mídia e a representação das Testemunhas de Jeová, a nota das Testemunhas de Jeová à imprensa foi no seguinte termo: nós limitamos, sim, o contato familiar com quem deixa a religião. É uma regra, uma doutrina nossa. Essa foi, pasmem, a resposta que eles deram à imprensa sobre o nosso protesto. Muito triste, eles estão irredutíveis a um diálogo que seja. Nem que fosse para a gente conversar, sentar numa mesa, chegar no meio termo. Não, estão completamente irredutíveis e assumiram a imprensa que sim, mantém essa doutrina de limitar contato com o familiar que deixa a religião deles. É muito triste. Pois é. E um outro ponto que vocês levantaram na manifestação também é, e esse, eu não sei qual que é mais polêmico, qual que é mais danoso, né? Que é o de se exigir 2 testemunhas para casos de pedofilia, né? Para que eles sejam investigados internamente. De onde que vem essa interpretação? Maravilha. Então, essa é uma regra tão absurda que eles têm lá dentro, quanto a regra de ostracizar os próprios filhos, pais e netos, etc. Infelizmente, eles têm essa regra entre os anciãos, que são os líderes lá das congregações, né, das igrejas, de que a pessoa, novamente, é o que eu falei no início dessa entrevista, é uma regra que eles pegam da Bíblia de mais de 2.000 anos atrás e aplicam na literalidade hoje em dia. Naquela época, na Bíblia, tem realmente essa passagem na Bíblia, existe, né? Só que a gente tem que existe a passagem, para mim explicar um pouquinho, na Bíblia, que fala que se houver um pecado e tal, tem que haver 2 ou 3 testemunhas para definir se aquilo ali foi um crime, um pecado, etc. Só que nós temos que entender o contexto das coisas. Naquela época, mais de 2.000 anos atrás, não tinha polícia científica, polícia civil, órgãos, Ministério Público, né, de Secretaria Municipal de Direitos Humanos, etc. Não tinha. Naquela época, no Império Romano, né, naquela mais ou menos, naquele período, 2.000 e poucos anos atrás, não existia. Hoje em dia nós temos tecnologia de investigação, perícia científica, polícia científica, nós temos uns órgãos mais competentes para julgar e investigar crimes aqui no nosso país. Só que eles não, eles negam. Eles falam, não, se está na Bíblia isso tem que ser literal, seguir ponto por ponto, vírgula por vírgula. Então, eles têm essa doutrina, infelizmente, que é um absurdo para qualquer pessoa da sociedade também, de que tem que haver 2 ou 3 testemunhas para julgar um caso de abuso ou de pedofilia dentro das igrejas deles. É um absurdo e nós também, nosso movimento, pede o fim dessa regra. E pedimos também a investigação séria do Ministério Público em cima dessa situação. Porque quantos e quantos casos foram ocultados da justiça durante anos aqui no Brasil, apenas por conta dessa regra? Muitos e muitos casos, e a gente pede que as autoridades investiguem, porque vão achar, com certeza, muitos crimes que foram, infelizmente, silenciados por conta dessa regra. Além do que, se a gente for pegar a Bíblia ao pé da letra, não fizer a devida interpretação, na Bíblia fala, por exemplo, de se apedrejar a mulher adúltera, né? A pessoa vai cometer um homicídio por uma situação dessa, então, que estaria tudo ok, né? E fora outros casos que naquela época é um espelho da sociedade naquele momento, né, em que se tinha
a regra da lei de Talião, né, do olho por olho, dente por dente, etc., mas que, como você disse, né, em algumas ocasiões na entrevista, a sociedade evoluiu. E nós sabemos, por exemplo, que o crime de pedofilia ele é feito justamente na surdina, afastado, sem testemunha. E normalmente é só a vítima que está profundamente traumatizada e o agressor, não tem ninguém acompanhando. Ou seja, acaba se proliferando a impunidade, não é? E nós temos, como uma regra básica do direito, sobretudo o brasileiro, que a mãe de todas as leis é a nossa Constituição. Depois nós temos os códigos e tudo mais, tem uma hierarquia das leis. Nós não somos um Estado teocrático, nós somos uma república, né? Uma república baseada no direito, nas leis que são feitas de acordo com o sentimento da nossa sociedade, representada ali pelos nossos deputados, os nossos senadores, que pacificam a questão. É um Estado democrático de direito e não teocrático. Eles agindo assim, eles estão agindo contra os princípios legais e normativos, né? Sim, mas sim, me diz, exatamente. com isso eles proíbem também, por exemplo, se uma criança que foi abusada, ela chegar no pai, na mãe, relatar isso, eles proíbem que a própria família, por exemplo, busque a polícia? Então, nesses casos, eles deixam na mão da família. Essa, a maioria das vezes, é assim. Porém, a família é desincentivada a procurar as autoridades. Por quê? Porque eles falam assim: não, se você procurar as autoridades, imagina o que as pessoas vão pensar. E detalhe, eles não desassociam Jeová, Deus, né, da organização CNPJ deles. Eles não desassociam, eles falam que é uma coisa só. Eles falam que Jeová e as igrejas, tudo é uma coisa só. Então eles falam, imagine o que Jeová vai pensar se você, eles falam, né, vituperar o nome de Jeová. Ou seja, se você denunciar lá, trocando em miúdos, né, digamos assim, se você denunciar lá, o que as pessoas vão pensar de Jeová? As pessoas vão pensar o quê? Que aqui tem pedófilo? E as pessoas não vão querer vir para cá, para nossa religião. Então, é uma pressão interna. É uma pressão interna que desincentiva as pessoas a denunciar. Mas é lógico que tem algumas testemunhas de Jeová que passaram por isso que denunciaram mesmo assim. Fato. Mas que existe uma pressão interna que desincentiva a denúncia e a procura às autoridades, à justiça, tem. Ainda mais quando o caso, infelizmente, pedofilia, por exemplo, é com alguém de dentro ali da própria igreja. Por quê? Porque eles têm uma outra regra que fala que não se pode, em hipótese alguma, levar um irmão seu da mesma igreja sua à justiça. Não pode. Não podemos levar irmão a tribunais humanos, só ao tribunal de Deus. Eles falam assim. Então acaba sendo um desincentivo para a pessoa procurar as autoridades, ainda mais nesses casos bem mais sérios. Olha, é até difícil de conseguir processar justamente essas informações todas, porque elas contradizem, inclusive, o sentimento de justiça, que é uma das coisas que a gente tem, né, da religião, que é de você beneficiar o justo e castigar aquele que cometeu o erro, né? É dar a justa medida, né? Inclusive, até mesmo com Jesus foi assim, quando ele passou pelo Sinédrio, né, que ele foi acusado de uma série de coisas, e ele fala, olha, eu não vim revogar a lei de Deus, eu não vim colocar o povo contra a ordem, tanto que ele põe, né, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ou seja, ali ele já reconhece a separação da religião e do Estado, as leis da sociedade e os valores religiosos, ele deixa isso bem estabelecido. E hoje nós ainda vivemos esse conflito, é até difícil de entender, né? E ainda Sim. mais nesse momento que nós estamos de Páscoa, né? É uma reflexão muito importante a se fazer agora.
Sim, exatamente, né? Nesse momento que estamos passando aí, né, na tradição cristã, né, no nosso país, é muito lamentável. Inclusive, as testemunhas de Jeová comemoraram a Páscoa deles, né, no dia 12, é, uns dias para trás, aí no sábado. Então, e tudo isso acontecendo como se nada tivesse acontecido, tudo isso entre nós acontecendo, né, eles ignorando, não ignorando nós aqui também, não querendo sentar para dialogar com a gente de forma civilizada, pacífica, é muito triste. E nós estamos aqui, né, pedindo um apelo às autoridades, porque muitas das autoridades às vezes não entendem afinco isso que acontece lá dentro, né? E as testemunhas de Jeová têm que entender que nós estamos vivendo no nosso país, ainda bem, no Estado laico, ou seja, nenhuma religião, nenhuma está acima da lei, embora todas tenham livre expressão, liberdade religiosa, e eu concordo, nós concordamos plenamente com isso, que tenham sim a liberdade religiosa, mas não pode estar acima da lei e ferir direitos humanos básicos, né? Que é essa questão dos abusos, essa questão da cessar convívio, falar para os próprios pais não ter contato com os filhos, etc. Isso aí já infringe as leis, né? Infringe a Constituição. Então, isso aí não dá para continuar, na nossa E, opinião. e você conseguiu falar com algum membro do Ministério Público, Ian, nesse momento que vocês fizeram protesto? Vocês foram recebidos? Como que foi? Falando internamente no nosso movimento, para em breve, daqui uns dias aí, teremos novidades que estamos articulando para formalizar uma associação. Por quê? Uhum. Porque daí vamos pegar essa associação formalizada, regularizada e partimos para a justiça. Partimos, né? Com essa associação. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 600 pessoas no total envolvidas nesse nosso movimento, clamando por justiça. Então, precisamos de uma associação para ir com todas essas pessoas de uma vez à justiça e, enfim, pedir uma investigação. Porque, no momento, podemos processar e pedir investigações como pessoas físicas, né? Mas Sim. precisamos fazer essa união, né, através de uma associação e ir para o Ministério Público. Mas só a título de comparação e de curiosidade também, já entramos diversas ações do Ministério Público, inclusive uma das ações está em andamento, não foi arquivada, está em andamento no Ministério Público aqui de São Paulo, justamente investigando esses casos de abandono familiar e preconceito dentro da própria família. O Ministério Público não arquivou, está investigando, foi uma ação movida por uma pessoa, nem foi uma associação. E ainda bem que está sendo investigado, uma pessoa do nosso movimento que moveu, né? E também eles estão sendo investigados pelo Ministério Público de São Paulo por a questão de acobertamento de pedofilia. E não foi nem pessoas do nosso movimento que entrou com essa ação. Foi pessoas da própria justiça que abriram um processo de investigação que eles estão sendo investigados também. Mas, além de tudo isso, estamos formalizando uma associação para podermos ir todos juntos à justiça também. E quais os próximos passos agora que vocês darão? Próximos passos agora, estamos aí programando internamente com o nosso grupo, né, que tem vários coordenadores também, não sou só eu, né, e estamos programando uma próxima manifestação em um local que será divulgado em breve, e também daqui uns dias, acreditamos, em menos de um mês, porque já enviamos quase tudo ao cartório já, com advogado e tudo, menos de 30 dias temos confiança que já teremos a associação de vítimas das testemunhas de Jeová para que possamos fazer ações coletivas na justiça. Uhum. Perfeito. Você gostaria de deixar uma última mensagem? Claro. Bom, primeiramente quero agradecer, muito obrigado por essa TV, por esse perfil aqui, por esse canal no YouTube também, mas por essa televisão ter aberto a oportunidade de estarmos aqui falando. As vítimas, elas têm tanto, às vezes, essa dificuldade de ir a público, gritar aos quatro ventos desse país, né? Clamar o que estão sentindo, as suas fragilidades, etc. Então, eu, representando as vítimas das testemunhas de Jeová aqui hoje, quero agradecer em nome de todos,
Muito obrigado por você ter nos recebido aqui, essa televisão, tá? Esse canal de TV. E eu quero dizer para que aqueles que ainda não, às vezes, têm medo de denunciar, têm medo de ser representado, às vezes, aparecer, né? As pessoas às vezes têm um pouco de receio. Pesquise a respeito de nós, movimento de ajuda às vítimas das Testemunhas de Jeová, porque nós estamos aqui para representar você. As vítimas não podem mais ficar caladas, silenciadas. Chega, não dá mais. E essas regras absurdas, elas ultrapassam a liberdade de religião. Nenhuma organização religiosa do Brasil tem esse tipo de regra que só as Testemunhas de Jeová têm. Regras estas que eu falo que são hediondas. Isso é hediondo. Proteger criminosos sexuais, cortar contato da própria família, ali, mãe, pai, filho. Não dá mais para isso continuar. Essas regras absurdas que infringem os direitos humanos. Então, a mensagem que eu deixo aqui é essa, e nós iremos continuar, nos acompanhe para saber mais dos nossos passos e do que fazemos no Brasil. Muito obrigado, Ian. Estivemos conversando com Ian Rodrigues, fundador, então, deste grupo, em breve uma associação também de representação das vítimas das Testemunhas de Jeová. Muito obrigado pelo seu tempo e pela coragem também de vir a público e expor toda essa situação delicada, mas que gera muito sofrimento a cada um de vocês. E o convite está aberto e renovado para, no futuro, quando você tiver mais alguma novidade, de repente aí do andamento da associação, das ações, voltar e nos contar mais e atualizar o nosso público, né, sobre justamente esta questão, os seus direitos. Muito obrigado.